redução da jornada de trabalho. Mais que uma necessidade, mas é uma questão de dignidade humana. Este é o papo de hoje. Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos ao canal Freudianos. Mais uma semana está em curso e vamos falar novamente sobre um tema que meio está balançando aí a cabeça das pessoas, mexendo com a vida das pessoas, que é a redução da jornada de trabalho. Bem, a primeira coisa que eu falo que é uma questão de dignidade. Nós temos que entender que antes das consolidações das leis trabalhistas pelo mundo todo, não tinha uma jornada de trabalho muito especificado legalmente. 12 horas? 18 horas de trabalho? Nós temos que entender que a jornada de trabalho como nós conhecemos hoje, que de 8 horas, ela foi uma conquista de classes, pessoas que eram trabalhadoras, que se juntaram e foram à luta com suas greves, com reivindicações ao longo da história, para chegar onde chegou. E hoje nós estamos de volta a essas vias para a redução das 8 para 6 horas. Por que acontece isso? Nós temos que compreender, gente, primeiro ponto, que esta exploração de trabalho, da forma como nós estamos acostumados, que dá a falsa sensação que sempre foi assim, não é. Nunca foi. O problema é que é muito mais fácil que na história da produção do trabalho, do desenvolvimento do trabalho, ele sempre esteve às voltas com a exploração humana. Por exemplo, vocês sabiam que, historicamente, nós conhecemos os meios de produção e a tecnologia, começa através da Revolução Industrial na Inglaterra, né, quando começa a utilizar a máquina a vapor, o poder do vapor na maquinificação da linha de produção das coisas. Para quem não compreende, para quem não entende esse processo, parece que foi uma coisa inovadora. Mas se eu falar para você que na Grécia Antiga já existia máquina a vapor, muito antes da Revolução Industrial. Mas por que lá na Grécia não houve essa expansão, essa modificação bruta da mão de obra, da forma como o trabalho era visto, como aconteceu na Revolução Industrial na Inglaterra? Porque na Grécia a mão de obra era escrava. Se vivia em guerra, conquistava povos, os povos conquistados viravam escravos. Assim como os romanos fizeram, os persas fizeram, os assírios. Né? Então o que acontece? A mão de obra escrava, que era a tecnologia, era barato. Era muito mais fácil escravizar pessoas, colocá-las para trabalhar até a morte, do que eu investir em tecnologia. A tecnologia já existia. Quando eu traço um paralelo de lá para cá, e nesse intervalo que nós chamamos de Revolução Industrial, a tônica de que eu preciso utilizar a mão de obra na sua máxima potência ainda continua. E é por isso que nós estamos nessa briga de 6, de 8, de 6, de 8, por causa do quê? Porque, na verdade, o trabalho como nós conhecemos, como nós entendemos como pessoas, que desde a história da humanidade, o trabalho ele era um fator de sobrevivência humana. Trabalhamos a terra para a produção da terra para manter o grupo. Lembra-se dos primeiros povos que andavam em grupos? Eles utilizavam, exploravam todo o recursos naturais de uma área, a hora que não tinha mais o que explorar, levantava o acampamento e ia para outro lugar. Com o passar do tempo, foi se aprimorando a ideia de plantar, de produzir,
as pessoas começaram a se estabelecer, não ser mais nômades, não ficar mudando de lugar, e nesse estabelecimento desses lugares vão surgindo as civilizações. E as técnicas de produção de trabalho voltado para a sobrevivência do grupo vão se mudando, vão se aperfeiçoando. Só que aí o que acontece? O que modifica isso de maneira drástica e tornou-se a tônica e está até hoje presente na minha e na sua vida? É que este trabalho, essa formação do trabalho, essa ideia do trabalho, ele deixa de ser da sobrevivência coletivista do grupo e passa a ser um instrumento de exploração. Exploração. Dito isso, trazendo para o mundo moderno, onde essa luta ela é incessante, por quê? Porque quando eu diminuo a carga horária de trabalho, para uma indústria que trabalha 24 horas, ela é obrigada a abrir mais frente de trabalho. Hoje, uma empresa que trabalha 24 horas, ela tem 3 turnos. Se eu diminuir 2 horas em cada turno, 2, 4, 6, eu abro um quarto turno de trabalho. Se eu abro um quarto turno de trabalho, eu absorvo mais mão de obra na sociedade. Mais pessoas passam a ter a dignidade do trabalho. Isso não é bom? Claro que é bom. Mas acontece que essa mesma ideia de absorver mão de obra, mais gente trabalhando, ela gera um efeito em que o poder constituído da indústria, do comércio, a economia, criou-se um mecanismo de colocar mão ociosa em massa dentro do sistema econômico de trabalho para manipular valores, preços, salários, restringir direitos dos funcionários, porque quem é que trabalha ou trabalhou em vários lugares já não passou pela seguinte frase: não está bom o trabalho para você? Lá fora tem um monte querendo o seu lugar. Quem já não ouviu essa famosa frase? Por quê? Qual que é a ideia? Como lá fora, como empregador, ele como chefe, como aquele que mantém, né, o mantenedor desse sistema de gente ociosa versus gente de produção, e eu utilizo do fantasma da ociosidade, da falta de trabalho, para ameaçar os que estão trabalhando e seguir o que eu quero e que eu acho bom para mim, eu faço dessa instrumentalização uma prerrogativa permanente que eu coloco na cabeça dos meus funcionários, que eles estão ali porque eu quero. A hora que eu não precisar deles mais, eu boto na rua. Só que isso é um engodo. Por que é um engodo? Vamos dar um exemplo. Suponhamos que você é dono de uma fábrica que produz roupas. Vamos lá de jeans. Jeans você pode fazer calça, você pode fazer camisa, você pode fazer jaqueta, você pode fazer blazer, você pode fazer sobretudo, você pode fazer saia, você pode fazer short, você pode fazer bermuda. Né? Só que esse dono dessa fábrica, ela tem processo primeiro da fabricação do tecido. Tem a matéria-prima, né, o algodão, misturado com algum outro tipo de fibra, você faz o tecido. Depois que o tecido for pronto, ele é tingido. O tecido foi tingido, ele vai para uma outra parte, aonde vai ser a modelagem, onde vai ser feito os desenhos das vestimentas. Depois vai para a costura, para o corte, depois para a costura e no fim a peça pronta. Você acha mesmo que um patrão é capaz de fazer isso sozinho? Ele vai produzir o tecido, ele vai tingir o tecido, ele vai desenhar o que ele quer construir naquele tecido, ele vai cortar, ele vai costurar, ele vai ver a qualidade final do produto e vai vender. Quantos dias levaria para esse dono desta empresa fazer isso sozinho? O que eu quero dizer com isso? A ideia que se coloca de que se você não está satisfeito com o trabalho, tem um monte de gente querendo o seu lugar, é um factoide onde eu coloco esse fantasma do desemprego na tua mente, porque eu mantendo você cativo,
eu exploro você ao máximo, porque eu tenho consciência de que se amanhã ou depois 40% da minha empresa resolver cruzar os braços, eu estou lascado. Por quê? Porque são 40% da produção parada. Você acha que os 60% que sobraram, que não aderiram à greve, ou que simplesmente pararam de trabalhar por alguma reivindicação, vão dar conta de 100% da produção? Não, a produção vai estar num prejuízo de 40%. Se 50% da mão de obra parar, eu tenho um prejuízo de 50%. Se todo mundo parar, eu tenho 100% de prejuízo. Por quê? Porque eu não vou fazer sozinho. Só que esta engrenagem que cria a mão ociosa batendo de porta em porta pedindo emprego, ela se torna um mecanismo de controle econômico. Por isso, gente, que o trabalho, da forma como nós conhecemos, quando ele reduz, que é uma proposta de redução para 6 horas, eu diminuo essa mão de obra ociosa. Reduzindo a mão de obra ociosa, eu perco o poder de mandar, de manipular meus empregados, de fazer o que eles querem, inclusive de mandar CLT, né, para aquele lugar, porque aí eu crio minhas regras na minha empresa funciona de tal jeito, minhas regras são essas, quer bem, quer rua. Quer rua. Aliado a isso, nós temos o poder econômico. O que é o poder econômico? As indústrias, as empresas, elas têm valores econômicos, né? Bolsa de valores, né? Então, o que acontece? Produção. Esse poder econômico, ele acaba manipulando o sistema político a seu favor e o sistema político de governo também. São coisas diferentes. Por exemplo, o que é jornada de trabalho perante o meio político? Eu faço com que os políticos que querem se manter no poder, continuar se reelegendo, seja vereador, prefeito, governador, deputado federal, estadual, presidente, leia a minha cartilha, faço o que eu quero, que afinal de contas eu manipulo pessoas, eu banco propaganda, eu pago impostos. Então o que acontece? Eu posso manipulá-los segundo o meu interesse. E depois o próprio governo enquanto político. O governo enquanto político, ele sofre ameaças econômicas todos os dias quando ele não quer fazer algo que não seja favorável a quem já é rico, aos megas industriais. Você já ouviu falar da Faria Lima, né? Porque todo mundo critica a Faria Lima. E a Faria Lima, ela vive da desgraça humana. A Rede Globo, ela vive da desgraça humana. SBT, Record, Vanguarda, todas as emissoras de televisão, ela vive da desgraça. Por quê? Porque quem banca elas são essas grandes mega empresas. E essas grandes mega empresas, elas não querem ter o trabalho de ter uma dignidade humana, de um país mais digno, de um país mais produtivo. Porque se eu dou um país mais produtivo, é menos poder político, menos poder de persuasão. Se eu tenho menos poder de persuasão, eu perco poder, eu não perco dinheiro. Não é questão de... Você acha que a Faria Lima vai deixar de ficar bilionária, mais ou menos, se o Brasil se tornar um governo totalmente de esquerda, ou totalmente de direita, totalmente de centro? O dinheiro dele está rodando o mundo. Daqui a pouco, às 5 horas da tarde, fecha a Bolsa de Valores de São Paulo, mas em outro país, a Bolsa de Valores está abrindo. O dinheiro da Faria Lima está trabalhando lá. O dinheiro não para. É 24 horas no ar. O problema chama-se poder. Poder de mandar. Poder de influenciar. Poder de enganar. Poder de manipular, controlar. É muito maior do que o dinheiro em si. É aí que está o problema. Tanto que nós encontramos que, vez por outra, nós nos encontramos nessa jornada do controle do poder certos factoides que são inverídicos e que, se nós não pesquisarmos, não entendermos como funcionam as coisas, nós vamos achar que é verdade. Por exemplo, nunca compare a jornada de trabalho de outros países ao seu, se as instrumentalizações, as formas de desenvolvimento de trabalho não sejam em pé de igualdade.
Tem um deputado aí, não vou falar o nome dele, porque eu tenho asco dele, asco. Aliás, tem um outro também que eu não vou falar o nome, mas tem um asco também. Eu tenho um asco dele, que ele tem, né, apelido de chupeta de bico, chupeta de criança, né, no diminutivo, que diz que a produção de trabalho dos Estados Unidos em um dia é muito maior do que do brasileiro em semanas ou meses. Gente, só que nós temos que compreender que a jornada de trabalho em um país desenvolvido, ele tem toda instrumentalização, todo um maquinário, toda uma tecnologia de ponta voltada para a otimização, maximização do trabalho daquela pessoa. Então ele produz muito em menos tempo. Ele trabalha 6 horas nos Estados Unidos, vai produzir por 8, por 9, por 10 horas. E você aqui, com essa dificuldade que nós temos das empresas de melhorarem seu sistema de trabalho, maquinamizar, né, melhorar a tecnologia de ponta das máquinas de trabalho, faz com que torne-se impossível competir com isso. Sem dizer que nós temos as leis de proteções, né, que nós somos chamados de os registros, patenteamento de coisas, patenteamento de tudo hoje em dia. Você não pode construir um equipamento de produção em massa se ele foi patenteado. Só aquela empresa daquele país pode fazer, outro não pode. Da mesma forma que situações correlatas de patentes atravancam o desenvolvimento da tecnologia do trabalho. Aí fica fácil falar que um dia de trabalho nos Estados Unidos equivale a 30 dias no Brasil. Lá se tem tecnologia de ponta, aqui nós não temos. Como que se compete com isso? Então você consegue compreender que é tendencioso. O senhor deputado que usou dessa frase, ele é instrumento da manutenção das 8 horas de trabalho perante uma indústria que quer que continue assim, para que ela continue escravizando as pessoas pelo poder do controle, não porque ela está ganhando, vai economizar dinheiro com isso. Ela não vai economizar dinheiro, ela continua ganhando seus milhões no mesmo, ela vai ganhar seus milhões trabalhando 6 horas, seus milhões ganhando trabalhando 8 horas. É questão de manutenção do poder. Eu manipulo deputados, e através do deputado eu manipulo governos. Outra, não caia na conversa de que eu trabalho a exaustão como forma de fazer fortuna, né? De um pastor sem vergonha, que é deputado também, que se apropria do dinheiro dos fiéis, né? É muito fácil. Não trabalha, vive da exploração da fé alheia. É fácil falar que tem que trabalhar até a exaustão. É fácil falar trabalhar até a exaustão. Pois eu digo para você, o Brasil passou por um período da escravidão que se trabalhava até a exaustão. Você sabe quando o funcionário parava de trabalhar, né, quando ele desmaiasse no chão. Aí era pegado e levado para a senzala para ser cuidado. Melhorou? Volta ao trabalho novamente até a exaustão. Ele ganhou alguma coisa com isso? Não, mas o empregador ganhou, o empregador lucrou horrores. Ele não, morreu trabalhando, a exaustão, literalmente, morreu de exaustão. Então, o que acontece? Essa ideia, essa propositura que nós ouvimos e vemos, nada mais é do que mais um engodo para alimentar estruturas da manutenção do poder. Poder sobre o Estado, poder sobre o país, poder sobre as pessoas, na mão dos mais ricos. É claro que tudo é uma questão de conhecimento. Se eu tenho conhecimento de que isso é pensado, e tudo isso é friamente calculado para poder manter as coisas como estão, o povo passando, a massa populacional passando todas as desgraças possíveis para tentar sobreviver, versus os arquimilionários que simplesmente não fazem absolutamente nada e vivem da especulação, da desgraça e do poder. Eu acho. O que acontece? Eu preciso lutar. Nós temos que lutar para melhorias de instrumentos de trabalho, modernizar, trazer novas tecnologias, desenvolver melhores formas de trabalho.
abrir mais frentes de trabalho, né? Com 4 linhas de trabalho, como eu falei, com 6 horas, com a redução das 6 horas de trabalho, você vai abrir uma 4ª linha de trabalho de produção para quem trabalha 24 horas. Você coloca mais trabalho na mão das pessoas. Você coloca dinheiro na sociedade. Você coloca dinheiro na mão da sociedade. Utilizar das tecnologias para melhorar e otimizar as formas de trabalho. O que é otimizar? Acelerar a produção, dar produção com maior qualidade de vida. Só assim nós podemos dizer que nós podemos julgar de uma maneira mais eficiente a produção de trabalho. Gente, alguns programas atrás, eu andei falando de temas muito específicos e que acabam, vez por outras, dando as mãos a vários temas. Se eu abro frente de trabalho e absorvo mão de obra ociosa, essa mão de obra ociosa não vai ser usada mais para o crime organizado. Se eu dou trabalho para essa mão ociosa, eu melhoro a vida das pessoas. Melhorando a vida das pessoas, elas têm condições de consumirem, de comprarem, de se alimentarem melhor, de se vestirem melhor. O supermercado ganha, lojas de roupa ganham. Pessoas que possam ter capacidade, junto com uma família, trabalhando todo mundo, alugar casas, alugar imóveis, melhorar sua condição de vida, melhorando imóveis para quem vive da renda de aluguel de casas ou de algum imóvel, mais gente trabalhando, mais gente tendo dinheiro, você tem mais condições de garantir que o seu imóvel sempre esteja alugado, que é lucro para você. Mas se você vive disso, ou você vive da indústria da construção civil, mais gente trabalhando, vai ser pessoas que têm maior capacidade de empenhar o seu dinheiro na construção de casas, de moradia. É lucro, construção civil é lucro. Então você começa a observar que são várias engrenagens que, vez por outras, se juntam e que fazem com que o que nós chamamos sociedade evolua ou involua. Por alguns exemplos. Mas por que essa luta é esse embargo? Porque sempre vai existir um grupo privilegiado que não quer abrir mão do poder. Não querendo abrir mão do poder, é fácil eu dizer que quem trabalha 6 horas é vagabundo. Que brasileiro é vagabundo. Tem muito feriado no Brasil. Precisamos acabar com feriados, igual estou vendo aí, acabar com os feriados do Brasil, porque o Brasil tem muito feriado, é muito brasileiro é vagabundo. Agora, aí você vai ver o dono ou os donos dessas frases são deputados que, em vez de trabalhar 4 dias da semana, que já é um absurdo, trabalha 4, fica 3, trabalha 2 dias da semana como deputado, trabalha 3 dias na semana como deputado, e são os mesmos que criticam, que são contra 6 horas de trabalho, são contra feriados, são contra o aumento real do salário, são contra taxação de super ricos. Ora, assim fica fácil. Não fica fácil você dizer que é contra? Você está num estado social diferente, você não precisa tanto de trabalhar 8 horas, você não vive de salário mínimo ou de algum ordenado para sobreviver. É fácil, é muito fácil nós estarmos aliados a interesses de gente hedionda, de gente ignóbil, sedenta por poder. É muito fácil. O difícil é você enxergar a realidade. O difícil é você ver que a manutenção dessa gente ignóbil está sob as lágrimas de muitos, sob a tristeza de muitos, sob o suor de muitos, desespero de muitos. É muito fácil. De novo, gente, pensem. Pensem muito bem, porque a vida passa. Hoje eu estou aqui falando com vocês. Uma hora eu fecho meus olhos e não abro mais, mas a vida continua. Uma hora vocês também vão fechar os seus olhos e não vão abrir mais. Mas você tem descendentes, você tem filhos, você tem netos, tem sobrinhos. Você vai deixar seu neto, seu filho, seu sobrinho ser explorado vergonhosamente? Você vai deixar seus descendentes
levar uma vida sofrida, porque poderosos querem manter o seu status de poder e ganância pelo prazer disso? Fica para você pensar muito sobre o que está por detrás desse embate da redução da jornada de trabalho. E se você é a favor, como eu, da jornada de trabalho ser reduzida, junte seu grupo, se organize, pressione essa cambada chamada deputados federais a aprovarem isso. A aprovarem isso. Ganha você, ganha eu, ganha a tua família, ganha a sociedade, ganha o nosso país. País dos verdadeiros brasileiros, aqueles que lutam e sempre lutaram todos os dias para ter dignidade na vida. Me despeço. Um bom resto de semana. Nos encontraremos muito em breve no programa Mitologado. Um forte abraço a todos. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see. Nós somos a Associação SOS Felinos, onde nós dedicamos com muito amor e carinho a cuidar de 55 gatinhos que foram resgatados da rua. E através de sua inestimável ajuda, estamos conseguindo dar a esses bichinhos muito amados um lar, alimento, remédios, veterinário, além de muita atenção, cuidado e imenso amor. Se você ainda não conhece a Associação SOS Felinos, venha nos conhecer pelas redes sociais e assomar conosco neste projeto. A Associação SOS Felinos, juntos para um mundo melhor para todos.